Comigo, Salmo de número 73. Salmo de número 73. Por gentileza. Salmos de número 73, se você tiver dificuldade, já está no telão já aí, ó. Aqueles que localizaram o Salmo de número 73, por gentileza, diga amém. Amém. Oh, coisa boa, eu creio que todos achamos. Na versão que eu vou ler está escrito assim, igreja. É verdade. Como Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm o coração puro. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho do Senhor. O meu problema é que eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos ímpios e dos maus. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre bem aparentes e fortes. Eles nem se cansam, nem passam pelos mesmos problemas e dificuldades dos outros homens. Por isso eles exibem o seu orgulho como se fosse um colar de joias. E por isso a violência cerca a vida deles, como uma roupa fina sobre o corpo. Por causa de sua riqueza, os seus olhos desejam tudo que o seu coração imagina. Eles são perversos por natureza. Conserva com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Eles fazem ameaças contra o próprio Deus. E as suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, seu povo confuso procura orientação com estes homens. E aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água da mais pura fonte. E eles ainda dizem, será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o grande Deus entende o que se passa na terra dos homens? Estes são os ímpios orgulhosos. Vejam o que acontece com eles. Eles não precisam se esforçar muito. Vivem tranquilos. As suas riquezas aumentam cada dia. E eles têm mais do que precisa. Será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar contra Deus e me permanecer puro? Veja qual foi o resultado. Sofrimento e problema por toda a minha vida. Se eu realmente tivesse dito estas coisas, eu seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente, é muito difícil entender o fato e o sucesso das pessoas que desprezam a Deus. Até que eu entrei no templo de Deus e entendi o triste destino reservado para eles. Amém? Maravilha, é isso que eu ia pedir para vocês. Não feche a Bíblia, permaneça com ela aberta, para você acompanhar a exposição de tudo que lemos. Para a noite de hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar sobre o Salmo de número 73, um dos 12 salmos de Asaf. É muito importante você entender que Asaf, ele era da tribo de Levi, da família de Gerson. Ele foi nomeado por Davi como chefe dos músicos e escreveu 12 salmos. Ele era encarregado do louvor na época do grande rei Davi. E curioso, que quem não sabe, para ser um levita, aquele que trabalhava no tabernáculo móvel, lá ainda na peregrinação do povo hebreu até a terra de Canaã, até mesmo quando eles entraram na terra de Canaã e começou as conquistas antes da construção do primeiro templo, para exercer ofício no tabernáculo ou dentro do templo, tinha que ser exclusivamente da tribo de Levi. Poderia ser da tribo de Judá, da tribo de Dan, de Zebulon, o primogênito. Não poderia exercer ofício dentro da tenda ou do tabernáculo. Ser músico, sacerdote, não poderia. Tinha que ser da tribo de Levi. E, curiosamente, hoje em dia, é aplicado aos músicos, os levitas da igreja. Sim, no Velho Testamento, uma das funções do levita era também compor louvores e tocar louvores e instrumentos ao Senhor. Mas não era apenas isso.
O levita, no contexto da época do primeiro templo, da época do tabernáculo, do segundo templo, ele exercia um ofício que hoje popularmente é chamado de severino. Quem lembra o que é o severino? É o faz tudo. Porque o levita que trabalhava no santuário, quando a tenda era móvel, ele tinha que armar e desmontar. Dentro do santuário ele tinha que preservar, ele fazia todas as funções. É como se fosse um diácono moderno. Esse era um levita. Mas o privilégio de ser da tribo de Levi é que você teria a possibilidade de exercer esse ministério, trabalhar de forma intermediária, todo momento dentro do santuário, dentro do seu turno, da sua escala. Esse homem, chamado Asaf, nasceu nessa tribo e teve esse privilégio. Porém, para exercer todas essas funções que glorificavam o nome do Senhor, eles tinham um estilo de vida totalmente único e diferente. Eles tinham restrições alimentar, restrições de coisas que eles não poderiam ter contato, por conta da purificação que eles tinham que viver publicamente e também no particular. Então, ser um levita, ter um ofício levítico, não era simples, não era fácil, requeria muito da pessoa. Olhando para o texto, no verso de número 1, nós vamos ver um homem que abre o seu coração para expressar o que ele estava sentindo nesse momento da vida dele. E é muito importante você entender que todos que estão hoje aqui sentados para ouvir a boa palavra de Deus, em algum momento da sua caminhada cristã, você se sentiu como Asaf. Você já foi Asaf, eu vou te provar isso à luz da Bíblia na noite de hoje. Olha o que esse homem vai falar. Verdadeiramente Deus é bom. Ele está passando por um momento de circunstância adversa, não está bem, está tendo uma crise espiritual e existencial, mas ele reconhece que Deus é bom. Você percebe que nos piores momentos da sua vida, quando tudo vai de mal a pior, você não está bem, mesmo assim você, através do Espírito Santo que habita em você, consegue reconhecer que Deus é bom? Mesmo você não entendendo o propósito de Deus pelo que você está passando, você reconhece que Deus é bom. É o que esse homem está afirmando. Verdadeiramente Deus é bom. Aí quando ele olha para ele, ele vai falar a verdade, que muita pessoa às vezes não tem coragem de falar, mas está aqui dentro. Quanto a mim, eu quase me desviei. Eu quase caí. Eu quase pequei. Ele está sendo sincero. Ele está rasgando o coração, tem uma carta aberta. E aí ele vai descrever o porquê ele quase se desviou. Ele vai relatar o porquê ele quase pecou. Isso está no verso de número 2 e verso de número 3. Porque eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Ô meu irmão, aqui para mim, dá uma olhadinha aqui em cima aqui. Quem aqui do meio de nós, em algum momento, até isso é uma fraqueza como ser humano, não olhou para o lado, para o outro e falou, mas peraí, esse meu vizinho mal acabado, é blasfêmio, é cachaceiro, ele prospera mais que eu sou filho de Deus, aparentemente parece que ele está melhor do que eu que sou temente a Deus, mas como é que pode isso? O que está acontecendo? Essa era a angústia de Asaf. Ele tinha inveja da prosperidade do ímpio. E aí você, às vezes você se pega pensando, mas peraí, eu sou contribuinte fiel ao Senhor, sou dizimista fiel ao Senhor, temo ao nome do Senhor. E aparentemente parece que para mim as coisas não estão funcionando. Lá no meu trabalho, o meu amigo, ele é trapaceiro, ele não bate o ponto na hora certa, ele não volta na hora certa do almoço, ele dá cana, ele falta. E no dia de ter promoção, ele é reconhecido, eu não sou. Mas como é que está acontecendo isso? Eu que procuro fazer tudo certo para honrar o nome do Senhor, para dar bom testemunho, para glorificar o nome do Senhor, lá no meu trabalho, no dia da promoção, o ímpio é promovido, que faz tudo errado, e eu fico sem ser visto, sem ser notado. Você nunca se sentiu assim? Isso nunca aconteceu com você, cristão verdadeiro? De olhar a aparente prosperidade do ímpio e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Você que está na escola aí, jovem, que procura ser fiel nos seus estudos, está lá, tem teste, tem prova, você estuda a noite inteira, na faculdade, no curso. O bonitão lá que é ímpio, vai lá, cola, gabarita a prova, passou. Você estudou a noite inteira e foi reprovado. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que não vai. Essa era a angústia de Asaf, de buscar a servir o Senhor em retidão em toda a sua vida, em todos os aspectos da sua vida,
e olhar para o ímpio e aparentemente o ímpio prosperar muito mais do que Asaf. E isso quase foi o precipício de Asaf, de olhar para o lado e ver a aparente prosperidade dos ímpios. Eles prosperam mais do que eu. Eles estão melhor do que eu. Às vezes eu sofro para pagar as continhas no final do mês, estou contando moeda. O ímpio lá da minha rua já comprou uma casa na praia e está financiando uma chácara. E parece que para mim nada acontece. Essa era a angústia de Asaf. Era isso que explodia no peito e no coração dele. Aí ele para de olhar para a prosperidade de bens do ímpio e agora olha para a saúde do ímpio. Vai do verso de número 4 ao verso de número 5. Eles têm uma vida tranquila, eles têm saúde, esbanja a saúde. Parece que o filho do ímpio aí, ó, brinca na chuva, toma gelado, não cuida da saúde, está sempre bom. O meu filho que eu cuido bonitinho, não deixa andar descalço, não toma chuva. Eu estou sempre na Santa Casa com o menino escorrendo catarro no nariz do ferro. Parece que não vai. O que está acontecendo? Parece que o filho do ímpio tem mais saúde que o meu. Eu vivo no postinho com a minha receita pegando remédio e parece que eu não vejo o ímpio lá que vira a noite bebendo, encharcando, não cuida da saúde. E está lá, tá bom, tá bonito. Asaf olha para a saúde, para o vigor físico do ímpio e faz comparação com o dele. E aparentemente ele pensa, ele entende que o ímpio prospera até na saúde mais do que ele. Eles têm uma vida tranquila e sossegada, pode até tirar uma soneca depois do almoço no trabalho. E às vezes o cristão precisa de 2, 3 trabalhos para sobreviver. Essa era a angústia de Asaf. Eu me mato de fazer dieta, me mato na academia, e o mal acabado do ímpio, que nem cuida da saúde, está com um corpo melhor físico do que o meu. Aparentemente. Ele começa a fazer comparações com a prosperidade financeira do ímpio, com a prosperidade estética e física do ímpio, e a conclusão que ele está chegando equivocadamente, que o ímpio é melhor do que ele. Que o ímpio está melhor do que ele. No verso de número 6 ao verso de número 11, agora ele vai falar da carnalidade do ímpio. Eles são orgulhosos, são soberbos, têm o nariz levantado, eles são violentos. É um povo arrogante. É um povo que não teme a Deus e não teme a ninguém. E usam a sua arrogância, o seu orgulho como um colar pendurado no pescoço. Eles não escondem que são orgulhosos, que eles são arrogantes, são prepotentes. Aí no verso de número 6, aliás, no verso de número 7, eles não negam os prazeres dos olhos. Tudo que eles veem e desejam, que é prazeroso, eles fazem. Eles não têm limite. Tá aí agora aí, ó. Estourou na internet lá o caso, eu não sei aquele nome em inglês, lá, o Steffler do bilionário americano, que fazia umas coisas horríveis numa ilha. Vocês não viram isso na internet? Um negócio absurdo, comiam crianças. Canibalismo, faziam violência sexual com crianças. Homens da alta aristocracia do mundo, presidentes, grandes influências, fazendo todo esse bacalhau nojento e podre. Ali você vê cumprir Romanos capítulo de número 1. Quando Deus entrega o homem ao desejo do seu coração, ele vai no poço mais fundo de perversidade que um homem pode ir. Com essas notícias que a Bíblia já anunciava que no final dos tempos iria acontecer de forma mais constante, no período menor, que é o período das contrações até a volta de Cristo, o esfriamento do amor, o homem perder a afeição humana, aí vem essas notícias. É isso que o ímpio pratica. Tudo que o olho dele deseja, tudo que ele quer, que ele tem vontade, ele não se priva, ele faz. Ele não tem o freio do Espírito Santo para controlar a sua carnalidade e a sua humanidade podre, débil, caída e falida, e nojenta, e imunda. Esse é o ímpio, é o que ele está denunciando no verso de número 7. Já no verso de número 8, Asaf fala que eles falam bobagem, oprimem com palavras mentirosas e enganosas. Nos termos de hoje, fazem fake news, são mexeriqueiros, fofoqueiros, falam mal e ainda oprimem as pessoas com palavras. Eles são perversos, eles são orgulhosos.
não negam a vontade do seu coração, oprime com palavra. Isso está claro no verso de número 8. Aí você para pensar, peraí, esse povo que é orgulhoso, esse povo que é soberbo, esse povo que é arrogante, esse povo que não nega os prazeres que tem à sua vista no seu coração, é óbvio que ninguém vai querer se aproximar desse povo. Sabe o que Asaf fala? Que todo mundo olhando isso, eles ganham mais seguidores. As pessoas querem ficar mais próximas do povo que pratica toda essa imundícia do que do povo que tenta viver uma vida de retidão. Tá lá você falando de Deus na internet, na sua live entra 2, 3 pessoas. Tá lá o mundano falando um monte de porcaria, um monte de merda. Tem 10 mil pessoas na live. Assistindo o que não presta. E você com o seu devocional lá aparece 2, 3 curtidas. Mas não pare, anuncie o evangelho. Independente de quantas pessoas curte, comenta o que você posta a respeito do reino. Continue. Anuncie o evangelho. O texto diz que eles, além de praticar tudo isso, blasfemam contra Deus, zombam da nossa fé. Zombam no nome daquele que está sentado no alto e sublime trono, que é o Todo-Poderoso. Orgulhosos, soberbos, prepotentes, blasfemos do Senhor. Tudo que deseja faz, não tem freio, são imorais. E o resultado de tudo isso, eles ganham mais seguidores. E além de ganhar mais seguidores, olha para o verso de número 10. Que coisa terrível! Após eles praticarem tudo isso, meu irmão, até o povo de Deus vai tomar conselho com eles. Olha que loucura! Em vez do povo de Deus se afastar desse tipo de pessoa, está no verso 10. O seu povo confuso vai tomar conselho com eles como se fosse água pura da fonte. O que tem de crente ouvindo baboseira em internet com pessoa que não tem nada de Deus? Aí acontece essa parafernália, sai uma música totalmente sincrética com termos de macumba e um monte de crente achando que está normal. Não, é música de Deus. Meu irmão, nem tudo que tem fé em nome de Deus é de Deus, não. E por que o povo anda por esse caminho? Porque o povo fica confuso. E essa confusão é por um simples motivo. Quem me lembra o que está escrito em Oséias 4,6? O meu povo é destruído por falta de conhecimento, meu pastor. O povo de Deus, por não ter conhecimento da Escritura, vai pelo vento de qualquer doutrina de demônio. E o povo de Deus, como na época de Asaf, até hoje está no verso 10, procura conselho com o ímpio, com o profano, com o imoral. E ele denuncia isso, que é horripilante, que é terrível. Aí nós olhamos para o verso de número 11 ao verso de número 12. E qual é a recompensa que esse povo orgulhoso, prepotente, imoral, blasfemo de Deus recebe, segundo a ótica de Asaf? O que eles recebem? Peraí, a punição de Deus vai vir. Isso tem que acontecer. Olha o verso número 12. Eles têm uma vida tranquila. Eles têm mais do que desejam. Têm sobrando. Asaf olha tudo isso e fica perplexo. Peraí. Depois de eles praticarem tudo isso, eles ainda prosperam. Eles têm mais do que precisa. Estou eu lutando para ter o necessário, sendo fiel a Deus. E esse povo está tendo mais do que precisa. Eles têm uma vida tranquila, uma vida em paz. No verso de número 13 a 14, ele dá outro grito que vai do coração dele. Será que à toa eu me permaneci em retidão e em santidade? Será que foi à toa que eu me santifiquei a Deus, que eu não fui imoral, que eu busquei não ser soberbo, não ser arrogante, não ser prepotente? Será que foi à toa? Porque o resultado de ser fiel a Deus, me parece que foi sofrimento e problemas a minha vida inteira. É óbvio que toda essa pericópia, esses versos que expomos, no mundo acadêmico nós chamamos de hipérbole. Asaf está usando uma hipérbole no texto inteiro. Porque veja bem, é quando você está triste, angustiado, que você dá uma esticada, você dá uma aumentada no que você quer falar. Porque aqui para nós, não é todo ímpio que é rico. Tem um monte de ímpio que é pobre, ou não. Então isso daqui é uma meia verdade que ele fala. Não é todo ímpio que tem uma vida boa, que vai de vento em polpa. Tem ímpio que está sofrendo também, ou não. E outra,
quando ele fala que a vida inteira dele parece que foi em vão por ele ser fiel a Deus, também é uma hipérbole. Porque ele diz que a vida inteira só foi sofrimento. Isso não é uma verdade. É óbvio que a vida do cristão é repleta de provações, mas não é só provação. Tem momento que Deus abençoa, que Deus traz bênção, Deus opera milagres, sim ou não? Tem um momento de bonança, tem um momento de refrigério na vida do cristão. Então isso também é uma hipérbole. Ele está triste, está angustiado, está contrito, está fazendo comparações. Por isso que ele dá essa esticada, ele dá essa aumentada em tudo que ele está falando. E é curioso que, fazendo uma análise de tudo que Asaf fala dentro desse contexto, nos surge uma pergunta à mente, pastor Davi. O porquê será que a vida do cristão é repleta de provações? Por que será que sempre acontecem essas dificuldades na vida do cristão? Muitos pregaram errado por muito tempo. Venha para o evangelho que vai ser só bênção. Nós que somos maduros na fé sabemos que isso é verdade. Cristo, na verdade, prometeu o contrário. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você não passa ela sozinha. Isso que é maravilhoso. E no mundo acadêmico tem uma grande discussão. Por que Deus manda provações para a vida de um fiel, de um cristão? E aí vai ter debate, o porquê. Mas tem duas possibilidades que eu acho bem interessantes, mas não se pode bater o martelo. Uma nós vemos através da vida de Jó. Deus muitas vezes manda provações para a vida de servos e servas fiéis, para saber aonde está o coração, a sua fidelidade, apenas para provar a sua fé, colocar a sua fé à prova, como foi a vida de Jó. Já outra possibilidade é que Deus manda provações para corrigir desvios de condutas e até pecados inconscientes que praticamos. Quando Deus mandava tormenta para o povo de Israel, mandava inimigos para massacrar aquele povo, era para corrigir desvio de conduta, para tirar eles da idolatria, para trazer de novo para o eixo. Como saber o porquê que a aprovação está vindo sobre a minha vida? Deus está me provando, me testando a minha fé, para ver onde está a minha fé, ou Ele quer corrigir um desvio de conduta? Não sabemos. Uma coisa sabemos, se Ele te leva para a aprovação, Ele é o fiel que vai te tirar da aprovação. Meus irmãos, o deserto na vida do cristão é uma agenda, não tem como fugir dela. Nossa, você veio aqui para falar coisas de tristeza para a minha vida? Não! Estou te apresentando a Bíblia. Se Deus não poupou Jesus de passar pelo deserto, quem dirá a gente, pessoal? O deserto é uma agenda na vida do cristão. Mas o cristão precisa entender que o deserto você jamais passará sozinho. Foi no deserto que Deus operou mais maravilhas e sinais. Coisas extraordinárias. É no deserto da vida. Então, se você está passando por uma provação e ficou confuso como Asaf, teve uma crise espiritual e existencial, entenda que Deus permanece plenamente no controle da tua vida. Ele não perde por um momento o controle, de forma exaustiva e soberana, Ele controla a sua vida. Isso é propriedade de Deus, exclusiva, Ele te comprou, te redimiu. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus, o penhor da salvação. Meus irmãos, analise comigo o verso de número 15 ao 17. Olha que curioso. Tudo isso que eu li, ele não falou, só pensou. Veio no pensamento, ele escreveu, mas não falou. Porque ele diz aqui, se eu falasse essas palavras, eu seria um traidor do povo de Deus. E aí ele completa, mas realmente é muito difícil para mim entender a aparente prosperidade do ímpio. Até que, verso de número 18, eu entrei na casa do Senhor. Quando ele entra na casa de oração, ele está com todos esses pensamentos, com tudo isso no coração, com toda essa duplicidade de que foi em vão que eu vivi em santidade, em vão que eu me santifiquei, parece que o ímpio está melhor do que eu. Ele está todo confuso até que ele entra na casa de oração. Quando ele entra na casa de oração, olha a palavra de Deus que vem para o coração dele. Deus coloca o ímpio em um caminho bastante liso, aonde eles vão escorregando até caírem completamente em destruição. Olha o caminho de aparente prosperidade do ímpio, povo de Deus. Olha aqui para mim. Você já viu quando um ímpio, que o Deus dele é o dinheiro, ele está prestes a quebrar, falir a empresa dele? O que ele faz? Toma veneno, dá tiro na cabeça, pula da janela do 8º andar, pula de ponte dentro do rio. Por quê?
Porque ele não tem o Espírito Santo que traz a paz, que excede todo o entendimento, para passar por um momento de dificuldade como você tem. É por isso que nos piores momentos da sua vida, você não pulou na frente do carro, você não tomou veneno, porque você tem o Espírito Santo que te ajuda a passar pelos piores momentos da sua vida. Deus coloca eles no caminho liso e que vai levar à completa destruição. Olha aqui o verso de número 19. Eles serão destruídos de repente, completamente, por aquilo que eles mais temem. Quanto meu coração ficou revoltado contra Deus e as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Eu agi como um irresponsável, como um louco, como um ignorante. Quando ele caiu em si, ele percebeu, não, peraí, o que eu pensei foi errado, eu fui ignorante. Olha aqui o texto, apesar de tudo isso, tu sempre estás do meu lado, Senhor, segurando bem firme a minha mão direita. Tu me guiarás com sabedoria durante esta vida e depois dela me receberá do teu lado na glória. Meu irmão, minha irmã, você pode estar passando pela pior situação da sua vida, pode estar com dificuldade financeira, pode estar passando enfermidade, pode estar passando o que for. Deus segura na tua mão direita nessa vida, Ele caminha com você, Ele trilha o caminho com você, e ainda tem uma recompensa, Ele te receberá na glória. É na glória. Presta atenção, olha aqui para mim. A sua dificuldade, a sua luta é efêmera, é passageira, tem dias contados. Porque você está debaixo da maior promessa que homens e mulheres receberam nessa terra. Você vai morar em uma nova Jerusalém, na glória, com o seu Redentor. Você está debaixo dessa promessa. Asaf entendeu essa verdade. Pegará pela minha mão direita nessa vida e me conduzirá e me receberá na glória. Quem eu tenho mais além de ti? Quem eu possa considerar, ó Deus? Ninguém aqui na terra que eu deseje mais do que a tua presença. A minha saúde pode acabar, o meu coração pode ficar doente, mas Deus é a minha fortaleza, Ele fortalece o meu coração, Ele é a minha riqueza. Quem despreza a Deus será destruído, quem se afasta de ti será castigado com a morte eterna. Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem pertinho de Deus. O Senhor, meu Deus, é minha proteção. E por isso eu conto ao mundo inteiro com grande voz. Quão grandes coisas fez o Senhor por mim. Meu irmão, minha irmã, quando você tira o foco do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, e olha para o santuário, olha para a palavra de Deus, olha para Jesus Cristo, você entende o fim terrível dos ímpios, mas você compreende o que te aguarda, a vitória eterna, o descanso eterno, a bem-aventurança eterna. Todos que estão aqui sem exceção já se sentiu como Asaf. Não podemos ser hipócrita. Em alguma área da nossa vida nós já fizemos comparação com um ímpio. E todos que estão na caminhada do Evangelho há pelo menos 10 anos já teve crise espiritual. E talvez já ficou como ele, quase escorregou, quase pensou em desistir. Ou não? Meu irmão, essa conversa de ser crente é fácil? Mentira! Ser crente é uma luta. É negar todo dia a si mesmo e tomar uma cruz e seguir a Cristo. Isso é fácil? Isso é fácil? Brigar contra esse velho Adão que está dentro de você, contra essa velha Eva aí, que ruge como um leão, que assim como você, eu também tenho coragem de meter a mão dentro da goela, arrancar esse Adão e jogar para bem longe. Temos lutas diárias com o velho homem que ainda está dentro de nós. Tu se lembra do que Paulo falou em Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo, e quando eu menos percebo, eu vejo essa natureza operando em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a luta diária do cristão. E é curioso que quando você vai estudar o porquê que Paulo usou essa analogia, quem me livrará do corpo dessa morte? Muitos eruditos estudiosos entendem que ele está fazendo alusão a um grupo chamado etruscos. O que eram os etruscos? Piratas. Eles tinham uma forma peculiar de punir assassinos.
Quando ele pegava um assassino, no momento ali do crime, ele amarrava o corpo do morto no corpo do assassino. Mão com mão, cabeça com cabeça. Até que o corpo morto, amarrado no vivo, matasse o corpo vivo. É como se Paulo falasse, eu estou vivo espiritual, mas tem um morto dentro de mim, que é o velho homem, que fica tentando me dragar e me sugar. Quem me livrará disso? Enquanto habitar nessa natureza caída, podre e pecaminosa, a nossa luta é diária. Até se cumprir 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós seremos transformados. E isso que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Até aquele grande dia, meu irmão, é luta após luta. Mas lembre-se que Deus segura na tua mão direita nessa vida. Ele segura na tua mão direita nessa vida e te conduz até a glória. A segurança que o cristão tem do seu Senhor, do seu Redentor, ela é maravilhosa. Ela é extraordinária. É o cuidado que Deus tem tido com você. Você está aqui, cristão, louvando a Jesus. Saiu de uma pandemia global, nunca vi, está você aí. Deus te sustentando. Meus irmãos, o nosso foco é o céu. É olhar para Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Independente da dificuldade, da tristeza, da angústia, ore para Cristo. Lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses? Deixando todas as coisas do passado para trás, eu olho para o meu alvo, que é Cristo Jesus. O autor e consumador da minha fé. Fica tranquilo, dificuldades e tristezas e angústias estão com os dias contados. Irmãos, eu sou um homem de 38 anos de idade, que vim premiar uma porrada de enfermidade. Só que as enfermidades que eu tenho não são aquelas que matam, mas são aquelas que trazem dor e angústia muitas vezes. Eu nasci com asma. Asma para a ciência não tem cura, é só Deus. Inflamação nos brônquios. Quantas vezes eu pedi, Senhor, me cura, eu sei que o Senhor tem poder. Mas Ele não me curou da asma. E quantos cultos eu não participei e vi Deus curar inúmeras pessoas. Mas aí eu fiz uma oração diferente. Senhor, me dá graça para conviver com a asma. E Ele tem me dado. Eu não me lembro a última vez que eu tive uma crise. E bendito seja o nome do Senhor. Eu tinha uma alergia que ninguém descobriu que eu tinha. Que eu ficava todo empolado do pé à cabeça e minha traqueia fechava. Eu ia para o hospital tomar remédio, quase morrendo. Eu fiz uma oração tomando banho. Nunca mais voltou a enfermidade. Ele me curou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele dá graça para você conviver com tudo que você está vivendo. E se é para curar, Ele vai curar porque Ele é Deus. Mas entenda uma coisa, nós continuaremos caminhando, segurados pela mão direita, até aquele grande dia. Por mais que tenha toda essa adversidade do dia a dia, da vida, das lutas, Cristo está conduzindo a tua igreja. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se coloque de pé que eu vou orar pela sua vida. Se coloque de pé. Nós estamos seguros naquele que nos fez uma grande promessa, que é nos conduzir pela mão direita até o céu de glória. Todos são crentes? Amém? Dispensa então o apelo. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos e por essa igreja tão maravilhosa. Então curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te dou graças, porque Tu és bom em todo o tempo e misericordioso. Até o dia de hoje tem nos sustentado, nos guardado, nos abençoado. E por mais que às vezes o nosso coração caído e falho de homem natural penda, Senhor Deus, em fazer comparações chulas, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos lembra que o foco é o céu, é a glória, é Jesus Cristo, nosso Salvador. E por mais que passamos por dificuldades adversas, o Senhor está sempre segurando em nossas mãos e nos guiando, porque Tu és maravilhoso e misericordioso. Por isso te glorificamos e te exaltamos, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando a minha irmã, continua abençoando o meu irmão, continua abençoando esse casamento, esse filho, essa filha, continue abençoando essa igreja, o corpo de obreiros,
Pai, com todas as bênçãos alcançadas, conquistadas, decretadas nos laços da cruz do Calvário, em Cristo Jesus, eu te peço, Deus, que a sua bênção permaneça sobre esta igreja, esse povo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Tome o seu assento rapidinho, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu volto muito feliz para Itapira, com a minha família. Se você voltar para sua casa, para o seu lar, com a sua família, guardando no seu coração tudo aquilo que o Senhor Deus tratou com nossas almas na noite de hoje. Amém? Minha oração será para que Deus aplique todas essas verdades em nossas vidas. Mais uma vez eu quero agradecer e glorificar ao Senhor por essa grande oportunidade de estar com vocês. Sempre será um privilégio. Deus abençoe. Mais uma vez também eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Davi, sua esposa e toda a sua família. E não é mais o pequeno Natan, agora é o grande Natan. Conhecer ele desse tamanhozinho, agora desse tamanho. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus em Cristo Jesus continua abençoando a todos vocês. E o meu pedido para essa igreja de Deus é, por favor, todas as vezes que você dobrar o seu joelho para orar, não se esqueça da minha vida e da minha família. Amém? Eu posso contar com o coração de vocês? Amém. Com os pastores? Amém. Pastores, foi um privilégio, viu? Muito obrigado. Deus em Cristo Jesus continue abençoando. E uma outra oportunidade será um novo prazer. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus.